O final de semana chegou e com ele vem o quê? Vem aquele almoço de domingo em que você reúne sua família e todo mundo vai te perguntar se você tá namorando, quando você vai casar, quando você vai ter filho. E pra te livrar de responder sobre a sua vida amorosa, eu vou te dar um tema extremamente polêmico. De nada. Vou contextualizar pra você primeiro, pra você entender do que eu tô falando. Tô falando sobre o novo capítulo da vida da Suzanne von Richthofen. Pra te lembrar quem é a Suzanne, se você não estava no planeta Terra no ano de 2002, não lembra quem é ela foi condenada por os próprios pais, de forma extremamente violenta e brutal. Lembrando que na época os psicólogos falaram que ela tinha uma certa psicopatia. Psicopatia não é curável até que eu saiba, tá? Se você tá me assistindo e sabe de alguma coisa diferente, me passa aqui, porque eu sou advogada, eu não sou psicóloga. Ok, ela cumpriu vários anos de prisão, teve a liberdade provisória concedida e começou a conhecer outras pessoas. Hoje ela namora o Felipe, que é um médico, que já teve um relacionamento longo, duradouro com a Silvia, também médica, e dessa união eles tiveram filhos. E recentemente chegou à mídia a notícia de que a Suzanne está grávida desse médico. Daí começa a polêmica. A mãe das filhas do Felipe não quer que essas crianças convivam com a Suzanne por conta de toda a atrocidade em que ela foi envolvida, da brutalidade como o crime ocorreu. E na mídia começou-se a questionar se a Silvia impedir o contato do Felipe com as crianças caracterizaria uma alienação parental. E de fato caracterizaria se ela não tivesse a autorização do juiz para impedir esse convívio. Só que hoje a gente sabe que as crianças não moram com ela não tem contato com os próprios filhos. E aí começou o tribunal da internet julgar e questionar a Silvia com relação à sua capacidade como mãe. O que eu acho engraçado é que ninguém julgou a capacidade do pai, né? No mundo não é machista não, imagina. Porque a gente sabe que o normal, o que a gente mais vê é que a mãe cuida das crianças a semana inteira, o pai pega a cada 15 dias. Se você tá vendo esse vídeo e você não é assim, você é um pai exemplar, maravilha pra você. Eu não tô falando sobre você, tá? Não se sinta aqui ofendido, tá bom? Você é exceção. Não tô falando sobre você, tô falando da regra. Pois bem, em nota, o advogado da Silvia esclareceu o quê? Que ela supostamente teria vivido um relacionamento extremamente conturbado e abusivo com o Felipe, e com o término dessa relação, ela não tinha condições de manter esse convívio, então ela se afastou para se curar, deixou as crianças com o pai em segurança e se afastou para se curar. E aí começou a se questionar também, hoje ela tem condições de cuidar? Ela se curou de fato? Por que ela não tinha contato com essas crianças? Mas eu coloco uma outra indagação, se realmente esse relacionamento era abusivo, será que esse pai também tem essa condição de cuidar das crianças? Será que isso não interfere em nada no psicológico delas? Polêmicas. Ao que se sabe, hoje a Silvia não consegue nenhum contato com as crianças e diz ter tido até que ir para a justiça para poder ter contato com elas. Então aí caracterizaria uma alienação parental contrária, né? Porque aí agora quem estaria fazendo o ato de alienação parental seria Felipe. Mais uma polêmica, ok. Aí agora vamos chegar no ápice da situação. Vamos falar sobre a Suzanne von Richthofen, que aí tem bastante pano para manga. A Suzanne cumpriu mais de 20 anos de pena. Como fica o convívio dela em sociedade? Existe ressocialização? Você confiaria seu filho perto da Suzanne von Richthofen? Você não confiaria? O que você faria no lugar de mãe dessas crianças? Então isso gerou certamente muita controvérsia e muita discussão em todas as redes sociais, em todas as mídias, porque realmente é um caso bem emblemático que aconteceu com ela, né? A forma violenta como o caso ocorreu, né, lá em 2002. Então, hoje, você confia na ressocialização? Será que ela foi suficiente para curar a psicopatia que foi constatada no laudo lá atrás? Será que esse convívio madrasta-crianças traria benefícios por elas terem uma figura feminina próxima? Ou será que traria mais prejuízos? Tem mais? Sobre a herança, muitas pessoas começaram a questionar que a Suzanne teria engravidado propositalmente para que a sua filha tivesse direito à herança dos pais da Suzanne, seus avós. O que não é verdade, tá? Porque a Suzanne, como ela atentou contra a vida dos próprios pais, ela se tornou indigna. O que isso significa? Significa que ela não tem direito à herança. Mas a filha dela
segundo as teorias, não teria culpa e ela teria direito a essa herança. Só que isso não acontece. Por quê? Porque, de fato, a criança não tem culpa, mas essa herança já foi partilhada, o processo já transitou em julgado, então agora não tem mais isso. A criança não pode. Diferentemente, se na época dos fatos ela tivesse grávida, aí a criança teria direito, mas a Suzane não poderia administrar o patrimônio. Hoje, como aquele processo já transitou em julgado, já não tem mais recurso, não tem mais o que questionar, a criança não tem direito nenhum a essa herança. Só a herança do próprio pai. Diante de tudo isso que foi exposto, a Silvia entrou com um processo judicial requerendo a guarda das suas filhas para poder afastá-las do convívio com a Suzane. A liminar foi indeferida pelo juiz. Isso quer dizer o quê? Que ele não acolheu os pedidos iniciais nesse momento, tá? Pode isso mudar com o decorrer do processo. Mas, de antemão, o juiz falou, olha, não tenho elementos, mantém do jeito que tá. Não tem nada que comprove que a Suzane represente perigo às crianças. Foi a decisão do juiz. Mas agora eu te pergunto, você, nesse caso emblemático e delicado, como juiz da causa, como você decidiria? Você estaria do lado de quem? Quem você acha que tem melhores condições de cuidar dessa criança? E eu não vou responder nada aqui, porque eu tô aqui para alimentar a polêmica do final de semana, né? Eu quero a sua resposta aqui embaixo.